Nunca vou esquecer do barulho de estilhaços rompendo o silêncio da casa naquela madrugada. Eu estava encolhido atrás da porta do quarto, coração aos saltos, rezando para que ninguém me visse. E mesmo sem enxergar o que acontecia do outro lado, eu sabia que nossa vida não voltaria a ser a mesma dali em diante. Olá, Dom. Meu nome é Arthur. Escrevo este relato porque não quero carregar sozinho as memórias que vêm me assombrando há anos. Não espero que você acredite em tudo, mas peço que pelo menos me escute. Afinal, já ouviu tantas histórias. Por que não mais uma? Vou contar do jeito que eu consigo, em ordem, mas sem esconder as partes vergonhosas. Se fosse para resumir em poucas palavras, eu diria que minha família tem um passado cheio de segredos. Segredos que por muito tempo ficaram encobertos pelas nossas próprias necessidades de sobrevivência. Cresci numa casa em que a maioria das decisões era tomada pela minha avó. Ela nunca precisou falar alto para impor suas vontades. Bastava olhar para a gente daquele jeito sério, como se estivesse fazendo um cálculo. E pronto. Todo mundo entendia que ela estava no comando. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, meu tio-avô, irmão da minha avó, voltou a morar conosco depois de muito tempo sumido. Ele se chamava Vicente, mas a família costumava chamá-lo de Tio Vi. Eu não entendia muito bem quem ele era, de onde vinha e por que de repente surgia ali com 2 malas surradas e um olhar de quem já passou por muita coisa na vida. Meus pais não pareciam felizes com sua chegada, mas também não protestaram. Afinal, a casa era da minha avó. Anos depois, aos meus 13, eu ganharia meu primeiro celular do meu pai, mas naquela época eu ainda era só um garoto cheio de curiosidade. A partir dessa mudança, aos poucos a atmosfera começou a ficar mais estranha. Eu só perceberia muito tempo depois que as primeiras rachaduras daquela rotina calma surgiram no dia em que o tio Vi pôs os pés em nosso portão. Minha casa era relativamente grande, mas de aparência simples, com cômodos pequenos e um quintal apertado onde minha avó mantinha umas plantas num canteiro improvisado. Lá pelos fundos, havia um puxadinho que servia de quartinho de ferramentas e também de lavanderia. Um lugar meio abafado, com cheiro de sabão em pó que impregnava as paredes, sabe? Eu costumava ficar ali quando queria um pouco de paz para brincar. No dia seguinte à chegada do tio Vi, fui pegar a bola num canto desse quartinho e, sem querer, esbarrei na prateleira de madeira onde minha avó guardava panos velhos e umas caixas que eu nunca soube direito o que continham. Uma dessas caixas caiu aos meus pés. Não era grande, mas tinha um espelhinho na parte de dentro da tampa. O objeto era bonito, com detalhes dourados, embora a pintura estivesse meio desgastada. Quando a caixa bateu no chão, a tampa se abriu. Vi o reflexo do meu rosto e, por um segundo, achei que não era eu. Soa estranho dizer isso, mas senti um calafrio. Meus olhos pareciam diferentes. Pisquei e lá estava só meu reflexo mesmo. Peguei a caixa, fechei-a e pus de volta na prateleira. "O que você está fazendo aí, menino?" Era a voz firme da minha avó que tinha chegado sem que eu percebesse. "Desculpa, avó, eu só ia pegar a bola." Ela não respondeu, apenas aproximou-se, pegou a caixa e a guardou mais ao fundo. Por algum motivo, olhava para mim como se quisesse ter certeza de que eu não a havia aberto. Fiquei sem graça, sem entender por que aquela caixinha era tão importante. Talvez fosse herança de família, pensei. Mais tarde, eu descobriria que qualquer superfície refletiva, espelhos ou mesmo metal polido, poderia servir de canal para aquele vulto. Foi naquele dia que notei algo diferente nas janelas de casa. Quando passava pela sala, às vezes eu via um vulto refletido no vidro. Mas, ao me virar, não havia ninguém. Achei que fosse coisa da minha cabeça ou o reflexo de algum carro passando lá fora. Porém, por mais que tentasse, eu não me livrava dessa sensação de estar sendo observado. Acontece que eu ainda não sabia o pior. Aquele vulto inicial não parecia ameaçador, só me deixava intrigado.
Na mesma época, notei que tio Vi e minha avó conversavam muito em voz baixa. Minha mãe dizia que isso era problema deles, que eu não me metesse. Mas era difícil não prestar atenção quando eles murmuravam coisas no corredor, de noite, e eu ouvia meu nome entre as frases. Meus pais evitavam comentar sobre a presença do tio Vai. Meu pai, aliás, estava mais irritadiço. Não sei se era por questões de trabalho, ele vivia reclamando que não ganhava o suficiente, ou se estava incomodado por depender tanto da boa vontade da minha avó, já que a casa e parte das contas vinham dela. Minha mãe tentava manter o clima estável, mas se via que não andava feliz. Numa tarde qualquer, quando a temperatura estava muito alta, minha mãe ligou o ventilador na sala enquanto cozinhava. O cheiro de alho e cebola fritando no óleo invadia tudo. Eu estava sentado no sofá, meio de bobeira, quando ouvi barulhos de conversas vindos do quarto da minha avó. Fui chegando perto, mas a porta estava encostada e não quis espiar porque podia levar uma bronca feia. Então ouvi minha avó dizendo: "Não é hora de ele saber, se contar agora estraga tudo." E o tio Vi respondendo num tom de ameaça: "Mas esconder por mais tempo pode custar caro." Achei que falavam de mim. Minha mente infantil imaginava coisas. Será que eu tinha sido adotado? Será que era algo sobre a casa? Ou algum problema de saúde de um parente? Fiquei ali, imóvel, até ouvir passos se aproximando. Corri para a cozinha, fingi que estava só esperando o jantar. Meu pai entrou suado, com a camisa manchada de pó. Havia trabalhado o dia todo num armazém, carregando caixas pesadas. Ele soltou um "tô morto de cansaço" e foi tomar banho. Minha mãe passou um prato de arroz, feijão e carne para mim e disse: "Come, amanhã a gente sai cedo para comprar pão fresquinho. A avó deixou um dinheiro aqui." Aquele foi o único instante em que sorri naquele dia, porque adorava acordar cedo para ir à padaria com ela. Mas logo no dia seguinte, algo aconteceu que me desanimou muito. Eu e minha mãe saímos com uma nota na mão para comprar pão e leite. O céu estava claro, mas fazia um calor abafado. A padaria ficava a uns 10 minutos de caminhada. Enquanto andávamos, minha mãe foi falando de coisas sem importância, como o preço do feijão. Só que, a cada passo, eu sentia uma estranha sensação de peso no ar. É difícil descrever. Era como se o sol estivesse mais forte do que nunca, ou como se o chão estivesse subindo umidade. Chegamos à padaria, compramos o que precisávamos, pegamos uns pães doces para o café da manhã. Na volta, cruzamos com um colega do meu pai que vinha de bicicleta. Ele parou, cumprimentou minha mãe e do nada comentou: "Vi um homem entrando na casa de vocês hoje mais cedo. Alto, meio corcunda. Achei que fosse parente." Minha mãe riu. "Deve ser meu tio, ele está passando uns dias com a gente." Só que o rapaz franziu a testa. "Tia, desculpe, mas esse homem parecia bem mais velho que seu tio. E usava um chapéu grande." Minha mãe não entendeu, e eu também não reconhecia ninguém com chapéu. A conversa ficou nisso, cada um seguiu seu caminho. Mas eu passei a andar mais depressa, achando tudo muito esquisito. Quando chegamos, largamos as compras na mesa da cozinha e fui direto ao corredor. Precisava ver se o tal homem com chapéu estava lá. Abri a porta do meu quarto e... nada. Abri o quarto da minha avó, bati primeiro. Ela reclamou, mandou entrar. Lá dentro só ela e tio Vi, sem chapéu, sem nada. Fiquei aliviado até me lembrar. E se fosse aquele vulto que eu vinha vendo pelos reflexos? Decidi contar para minha mãe o que havia presenciado. E naquele mesmo fim de tarde, eu consegui uma prova de que alguma coisa andava solta ali. Tudo começou quando tive a ideia de usar a câmera do celular antigo que meu pai deixou comigo. Ele comprara um melhor e me deu o velho, só que quase não funcionava. A bateria morria rápido, mas ainda dava para tirar fotos e gravar vídeos curtos. Fui até o quintal, coloquei o celular apoiado em uma bancada de modo que filmasse a área próxima ao tanque de lavar roupa. O visor estava rachado, mas eu conseguia ver. Queria filmar para ver se aparecia alguma coisa estranha nos reflexos, ou mesmo alguém que eu não conhecia. Não contei a ninguém para não virarem minha avó contra mim. Esperei uns bons 20 minutos, escondido atrás de um portãozinho que separava o quintal do corredor lateral. Nada apareceu.
O sol já começava a arder menos. Então me levantei, frustrado, peguei o celular para desligar a gravação. Foi aí que, na hora de ver o arquivo, notei algo estranho no canto do vídeo, quase fora do enquadramento. Um borrão, como se fosse a silhueta de uma pessoa alta, surgindo perto do tanque e depois sumindo. "O que é isso?" sussurrei. Estava tão emocionado que corri para mostrar ao meu pai, mas quando cheguei à sala ele estava dormindo no sofá, exausto. Não quis acordá-lo. Acabei subindo para o meu quarto e assisti mais umas 10 vezes, cada vez pausando em milissegundos diferentes. Definitivamente tinha algo ali. Mas eu ainda não sabia o que aquela figura realmente significava. Com esse vídeo, meu coração gelou. Parecia ser um homem alto, sim, mas num frame rápido. Seu rosto era apenas um borrão pálido. Eu tentava me convencer de que fosse mau funcionamento da câmera. Afinal, ela era velha e o visor estava quebrado. Porém, no fundo, sabia que algo mais estava acontecendo. Foi nessa época que comecei a notar mudanças no comportamento do tio Vi. Ele sempre usava camisas compridas, mesmo no calor, e andava pela casa de forma silenciosa. Não chegava a ser ameaçador, mas era como se quisesse observar tudo sem ser notado. Certa tarde o vi no quintal, parado diante da janela do quarto onde meus pais dormiam. Ele ficava só olhando o vidro como se procurasse algo ali. Eu tossi de propósito para chamar atenção, e ele quase pulou de susto. Quando se virou, percebi que estava suando mais do que o normal. "Tudo bem, tio?" perguntei, fingindo naturalidade. Ele sorriu torto e balançou a cabeça, dizendo que sim, mas me olhou de um jeito estranho, como quem pensa: "Você viu alguma coisa que eu não queria mostrar?" Por via das dúvidas, eu me afastei. Às vezes, ao passar pela porta do quarto dele, eu ouvia murmúrios como se ele falasse sozinho, pedindo perdão baixinho ou chorando. Eu não entendia ao certo por quê, mas aquilo me deixava ainda mais inquieto. Enquanto isso, minha avó passava os dias organizando documentos e falando pouco. À noite tentava rezar, mas acabava cochilando no sofá. Minha mãe também notava a tensão, mas fingia que estava tudo em ordem. Meu pai, por sua vez, chegava tarde, reclamava de dores no corpo, comia algo rápido e ia dormir. Não tinha paciência para os assuntos domésticos. Então, numa noite dessas, decidi assistir de novo o vídeo que eu tinha gravado e me ocorreu uma ideia: tentar filmar o reflexo no vidro da janela do meu quarto. Queria ver se captava alguma coisa ainda mais nítida. Fiquei com o celular apontado para a janela por uns bons minutos. Tarde da noite, tudo escuro lá fora. Eu podia ouvir o barulho de um ventilador no corredor e minha mãe conversando baixinho com meu pai na sala. A gravação durou cerca de 15 minutos, mas nada de relevante apareceu. Desisti, coloquei o celular no bolso e me deitei. A janela estava aberta, pois o calor era insuportável. Dei um pulo quando ouvi passos no corredor. Eram apressados, como se alguém estivesse correndo para fora de casa. Achei que fosse meu pai indo atrás de algo, então corri para ver. A porta da frente estava aberta. Fui até lá e encontrei minha mãe parada na calçada, olhando para os dois lados da rua deserta. "Mãe, que foi?" "Eu?" Ela me olhou assustada. "Achei que vi alguém entrando aqui, um homem de chapéu. Eu ia atrás, mas ele sumiu." Arrepiei por inteiro. Então aquele sujeito, o mesmo que haviam visto de manhã, estava rondando a casa de novo? Olhei rápido para dentro e, de relance, vi minha avó surgindo do quarto dela, com aquela expressão severa. "Entre, meninos, já é tarde", disse ela. "Não vão ficar procurando confusão lá fora." Minha mãe me puxou para dentro. Foi quando decidi contar sobre o vídeo do quintal, sobre o vulto borrado. Achava que, mostrando a gravação, ela entenderia que não era a alucinação dela. De alguma forma, isso me tranquilizaria também. Só que minha mãe ficou paralisada, depois me abraçou do nada. Me abraçou forte demais. Quase não reconheci aquele gesto porque ela não costumava ser afetuosa assim. Em seguida me soltou, recuou meio sem jeito e disse com olhos marejados: "Filho, deve ser defeito da câmera, tente esquecer isso.
Percebi que ela queria acreditar que nada estava errado, talvez para não enlouquecer. E eu, sozinho, não podia fazer muito. Mas foi naquela mesma noite que tudo começou a se encaixar de forma horrível. Eu estava no meu quarto, revirando na cama, sem sono, quando ouvi sussurros vindos do outro lado da parede, que no caso era o corredor. Me levantei e abri a porta devagar. Vi minha avó e o tio Vi. Eles cochichavam algo que soava como uma discussão. Você está arriscando demais, ela dizia. O menino não pode saber de nada. De que adianta esconder? Ele retrucava. Já viu o que anda aparecendo pelos cantos? Isso não some sozinho. Senti uma pontada no peito. Era claro que estavam falando de mim. Mas o que eu não podia saber? Com cuidado me aproximei mais, mas dei azar. Acabei topando o dedão do pé na quina da porta e soltei um gemido involuntário. Minha avó parou de falar. Silêncio total. Então, fingindo estar com sono, abri bem a porta e encontrei os dois. Minha avó me encarou com severidade. Volte para a cama, Arthur, já é tarde. Quis questionar, mas aquele olhar não permitia réplica. Obedeci. Fechei a porta devagar, deitei na cama e fiquei pensando em tudo. Era óbvio que algo grave estava escondido. E pelo tom deles, esse algo parecia ligado às aparições. E também a mim. Não demorou para que eu vivenciasse pela primeira vez o terror concreto de ver aquela entidade cara a cara. Aconteceu na semana seguinte. Lembro que era um domingo muito quente. Passamos o dia sem fazer nada de especial. À noite, minha mãe fez um bolo de fubá e café passado na hora. Meu pai chegou cansado e dormiu cedo. Eu fiquei pela sala, brincando no celular enquanto minha mãe assistia televisão, sem prestar muita atenção, provavelmente esperando o sono chegar. Já passava de meia-noite quando ela resolveu ir se deitar. Fiquei sozinho. Com o celular quase sem bateria, coloquei-o para carregar na tomada perto da TV. De repente, percebi uma movimentação no reflexo da tela desligada. Parecia uma sombra bem atrás de mim, como se alguém estivesse em pé no corredor. Virei rápido, não havia nada, mas eu tinha certeza de que vira alguma coisa. Levantei devagar e chamei. Mãe? Pai? Nenhuma resposta. Fui até o corredor, acendi a lâmpada. O cômodo ficou iluminado, mostrando apenas as portas fechadas. Ainda assim, aquela sensação de ser observado se grudava em mim. Então, ouvi um barulho, algo se arrastando no piso. Segui o som até o banheiro, acendi a luz de lá também. Tudo normal, exceto pelo fato de que a janela estava aberta e uma brisa estranha entrava, quente e pesada. Eu me abaixei, olhei debaixo da pia. Nada. Chequei cada canto. Quando estava quase saindo, me virei para o espelho acima da pia. Quase morri de susto. Havia um homem de chapéu refletido lá, como se estivesse parado ao meu lado. Seu rosto era disforme, a pele enrugada, os olhos fundos, cheios de uma tristeza que também era raiva. No reflexo, parecia me encarar, a boca entreaberta sem emitir som. Dei um passo para trás e a figura se desfez. Corri para o corredor, o coração disparado. Eu sentia uma vontade de gritar, mas não saía som. Fiquei ali, com as costas coladas à parede, tentando entender o que tinha acabado de ver. Só que, quando criei coragem para voltar e conferir o espelho de novo, a janela estava batendo com força, como se alguém tivesse fechado por fora. Olhei pelo vidro. Nada de anormal. Só a noite silenciosa. Minha cabeça girava. Aquela foi a primeira vez que a aparição teve uma forma tão clara. E tudo através de um reflexo. Eu não sabia o que significava, mas sabia que estava encrencado. No dia seguinte, decidi que enfrentaria o assunto de uma vez por todas. Não podia continuar com medo e fingindo que nada acontecia. Conversei com a minha mãe, pedi que ela me ouvisse sem interromper e contei tudo. Cada vulto, cada sensação, cada cena estranha que eu testemunhei ou gravei. Mostrei o vídeo borrado. Insisti que não era falha do celular. Desta vez ela ouviu até o fim. Respirei aliviado por ter tirado aquele peso do peito, mas sua reação me deixou tenso.
Ela ficou lívida, como se algo que ela temesse estivesse se confirmando. Então me abraçou de novo, disse que ia conversar com a minha avó para resolver tudo. Passei a tarde inquieto. De vez em quando avistava meu pai de longe, mas não tive coragem de chamar a atenção dele. Sabia que ele não acreditaria tão facilmente. Já minha mãe sumiu dentro do quarto da minha avó por quase 1 hora. Pelo tom das vozes não eram gritos, mas a discussão parecia intensa. A porta estava trancada e eu mal conseguia ouvir. Quando saiu de lá, minha mãe me chamou para o quintal. Sentei com ela num banquinho perto das plantas. Estava suando, e não só por causa do calor. Arthur, ela começou com a voz trêmula. Tem algo que você precisa saber. E então tudo veio à tona. Muitos anos antes, quando a minha mãe ainda era adolescente, meu avô paterno se envolveu num problema sério de terras com o irmão da minha avó. Houve discussões, ameaças. A coisa escalou a ponto de alguém terminar morto. Minha avó sempre disse que foi um acidente, mas havia rumores de que ela e o irmão, o tio Vi, haviam planejado o acidente para ficar com a posse de um terreno valioso. O tempo passou, ninguém nunca foi preso por falta de provas, mas a verdade é que minha mãe carregava a culpa de morar numa casa financiada por esse dinheiro sujo. E o homem que morreu era o pai do meu pai, portanto, meu avô. Aquilo era insano. Eu descobria de repente que minha avó podia ter sido responsável pela morte do próprio sogro dela. Por que nunca me contaram? Perguntei revoltado. Minha mãe suspirou. Porque ela nos sustenta, Arthur. Essa casa é dela. O dinheiro vem dela. E seu pai nunca quis saber dos detalhes. Sempre achou que o pai dele morreu de um infarto. Quando minha mãe falou isso, algo em mim se quebrou. Não conseguia engolir a ideia de que todos sabiam, menos eu e meu pai, que havia um crime no passado. E mais ainda, que a casa onde vivíamos era fruto daquela negociação sombria. Em silêncio, voltei para dentro, incapaz de encarar minha avó. Foi quando algo chamou minha atenção. A caixa com o espelhinho na tampa estava sobre a mesa da sala. Fui até lá e a abri. Havia papéis antigos, fotos amareladas, algumas moedas antigas. E claro, aquele espelhinho interno, quadrado, que refletia meu rosto de um jeito distorcido. Um arrepio percorreu meu corpo. Não queria me ver ali, mas como se fosse atraído, me inclinei para olhar mais de perto. Então, em vez do meu rosto, surgiu a imagem do homem de chapéu, de novo com os olhos fundos me encarando como se estivesse dentro do espelho, prestes a sair dele. Senti o coração parar por um segundo. Atirei a caixa longe, derrubando papéis, moedas, tudo. Minha avó entrou na sala. Está louco, menino? O que é esse espelho? Gritei sem conseguir segurar as lágrimas de raiva e medo. Esse homem que aparece é o pai do meu pai? Ela me olhou como se eu tivesse cuspido uma ofensa imperdoável. Não fale bobagens, isso já acabou faz muito tempo. Só que a expressão dela denunciava pânico. Não sabia mais mentir tão bem. Foi então que o tio Vi também apareceu. E a sala ficou pequena para tanta tensão. Parem com isso, ordenou meu tio-avô. Esse assunto tem que morrer. Engraçado que ao dizer morrer, ele tremia. Parecia ver algo além de mim. Olhei na direção do corredor e compreendi. Ali estava de novo a silhueta do homem de chapéu, pairando no ar, como se fosse uma névoa escura. Meu corpo gelou, mas o medo deu lugar a uma fúria quase irracional. Por que aquela aparição não nos deixava em paz? Por que rondava a casa, nos castigando? Minha avó se virou, viu a mesma silhueta que eu e soltou um grito abafado. Minha mãe surgiu correndo. Meu pai, confuso, logo apareceu atrás dela, sem entender nada. De uma hora para outra, estávamos os 5 na sala encarando o impossível. A figura de um homem alto, usando um chapéu de abas largas, o rosto pálido e cheio de marcas, como se fosse uma pessoa queimada pelo sol ou apodrecida por dentro. O que veio em seguida foi o pior momento da minha vida. A entidade se aproximou de nós sem piscar, sem mover as pernas, apenas deslizando pelo chão.
Quando a sala inteira começou a ficar com aquele cheiro insuportável de mofo e água parada, entendi que não era um sonho. Meu pai, perplexo, recuava a cada centímetro que a assombração avançava. Minha avó tremia tanto que não conseguia falar. E quando o espectro parou bem no centro da sala, pareceu fixar o olhar em mim e ao mesmo tempo no tio Vi. De sua boca saiu um chiado, uma espécie de sussurro gutural que não formava palavras, mas que eu sentia como: estou aqui, e vocês sabem o porquê. Foi nesse instante que meu tio-avô se desesperou. Basta, eu confesso que foi culpa minha, gritou como se falasse para a aparição. Eu fiz tudo aquilo, eu armei aquele acidente. Sua morte foi... Ele gaguejou tentando encarar o espectro. Foi encomendada. Nenhum de nós respirava. Minha avó começou a chorar convulsivamente. E eu não sabia se a odiava ou se sentia pena por ela estar tão apavorada. Meu pai, ainda sem saber de toda a verdade, olhava de mim para minha mãe sem entender nada do que o tio Vi confessava. Por fim, ele gritou comigo: Arthur, o que está acontecendo aqui? Que história é essa? A entidade então avançou mais um pouco até ficar a menos de 2 passos do meu tio-avô. Um cheiro pútrido invadiu nossas narinas, como se algo estivesse se decompondo ali mesmo. Meu tio caiu de joelhos, tremendo, balbuciando pedidos de perdão, até que desabou de costas no chão. Minha mãe correu para ajudá-lo. A aparição se voltou para minha avó. Não precisei de palavras para entender o que estava acontecendo. Aquilo não estava ali por acaso, mas para exigir a culpa que eles sempre negaram. Cada segundo que passava, aquela presença se tornava mais sólida, como um homem de verdade. Foi quando criei coragem para agir. Precisava confrontar o mal, seja ele fruto de vingança do além ou de nossa própria consciência corrompida. Corri até o corredor, abri o armário de vassouras e peguei o martelo que meu pai usava para pregar quadros. Minha ideia era quebrar todos os espelhos ou superfícies que pudessem refletir aquela figura, acabando com o elo que a trazia para o nosso mundo. Voltei para a sala. A aparição me encarou e, pela primeira vez, distingui algo nos olhos dela. Um misto de dor e rancor que parecia eterno. Não importava o que eu fizesse, não teria fim. Mas eu precisava tentar. Um a um comecei a golpear os objetos de vidro. O tampo da mesinha, o espelho pequeno da parede, até a janela que refletia nossa imagem. Os cacos se espalhavam e minha mãe gritava para eu parar. Mas eu não parei. Precisava proteger meu pai e de algum jeito libertar a nós mesmos dessa sentença. Quando quebrei o último espelho, ouvi um estrondo lá dentro, como se um trovão ecoasse pelos corredores. Meu pai agarrou minha avó para protegê-la e o tio Vi tentava se erguer do chão, os olhos arregalados de medo e culpa. A criatura então soltou um gemido que fez o ar vibrar. Minha visão turvou por um momento e achei que eu fosse desmaiar. Mas, de repente, veio um silêncio absurdo. Quando recuperei o foco, percebi que o homem de chapéu tinha desaparecido. No lugar dele apenas restava um rastro escuro no piso, como uma mancha de água suja que evaporava lentamente. E no meio daquela cena todos nós estávamos cientes de que não havia volta. Meu pai, agora, sabia do passado sombrio da minha avó e do meu tio-avô. Sabia que sua família foi traída por eles. Sabia que essa casa e esse dinheiro eram fruto de algo violento. De alguma forma, quebrar os reflexos pareceu repelir a aparição, mas não dava para fugir das consequências humanas. Dali para frente, nosso lar nunca mais foi o mesmo. Meu pai, enojado, arrumou um emprego temporário e levou minha mãe e eu para outra casa, alugada e simples, mas onde pudéssemos tentar viver sem aquele peso todo. Minha avó ficou para trás, trancada na mesma casa que ela mesma ajudou a manchar de sangue. Tio Vi sumiu pouco tempo depois e ninguém sabe para onde foi. Os primeiros meses fora daquela casa foram estranhos. Minha mãe entrou em depressão, consumida pela culpa de ter acobertado tudo. Eu também me sentia sujo, porque por anos dormi sob um teto comprado à base de morte e mentira. Meu pai se fechava em silêncio, ferido por descobrir o que fizeram com o pai dele. Mas ao menos não vi mais o homem de chapéu.
Senti que, ao quebrar os espelhos e vidros, eu rompi a maneira como ele aparecia. Talvez tivesse sido só uma manifestação do nosso remorso coletivo. Ou talvez realmente fosse o espírito do meu avô paterno cobrando justiça. Pensei que com o tempo o assunto terminaria. Ledo engano. Alguns meses depois, a saúde da minha avó piorou. Fomos visitá-la por insistência da minha mãe. Mesmo com toda a raiva, meu pai cedeu. Ela nos recebeu deitada numa rede abatida. Disse que estava sendo visitada de novo por aquele homem, às vezes no reflexo de talheres, da chaleira ou de qualquer coisa que tivesse algum brilho. Ele não me deixa dormir, balbuciava. Diz que ainda falta a minha parte de arrependimento. Meu pai não quis ouvir, saiu da casa batendo a porta. Eu fiquei uns minutos na sala de cabeça baixa, pensando se deveria tentar, sei lá, ajudar de novo. Porém, ao olhar rápido para a parede, vi meu próprio reflexo na moldura de um quadro antigo. Era como se meu rosto estivesse borrado, quase deformado. Entendi na hora. O ciclo não tinha acabado para ela, e talvez nem para mim. Fugi antes que a coisa voltasse a aparecer. Tive pesadelos por um bom tempo. Acho que, no fundo, o que mais me assustava não era o fantasma do avô do meu pai. Era perceber como a maldade humana contamina todo mundo à volta, e eu mesmo, sem ter feito nada diretamente, me sentia sujo pela herança daquela dor, daquele crime. Nunca mais quebrei nenhum espelho. Não adiantaria. O reflexo que carrego dentro de mim, e que meu pai e minha avó carregam, vai continuar ali, como uma sombra oculta, nos fazendo lembrar do passado que não tem conserto. Não há felizes para sempre nessa história, Dom. A única coisa que posso dizer é que escolhi me afastar de tudo, tentar construir minha vida sem repetir mentiras. Tenho evitado objetos refletivos, sempre que posso. Mas, de vez em quando pego o ônibus para ir ao trabalho, vejo meu rosto na janela e sinto aquela sensação de estar sendo observado outra vez. Fico sem saber se é só paranoia ou se de fato ainda há alguém do outro lado, olhando, esperando seu acerto de contas. Dizem que a gente pode fugir de tudo menos da verdade. Talvez seja esse o recado que aquela aparição nos deixou. Por isso, resolvi escrever para você, para deixar registrado que vi, com meus próprios olhos, o reflexo de um erro mortal do passado. E isso muda tudo. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Quando eu puxei a rede naquela primeira vez e vi que estava toda estraçalhada, achei que se tratava de brincadeira de garoto. Mas, conforme os dias passaram e o nível do rio já começava a baixar pela estiagem que se aproximava, percebi que ninguém na redondeza estava rindo. Eu sou o Breno, pescador desde criança, e cresci numa das ilhotas do delta, onde a água sempre foi nossa estrada e nosso sustento. Dom, se você está lendo este depoimento, é porque confio em você para compartilhar o que me aconteceu. Não sei se esta história vai cair na descrença geral, mas preciso que fique registrada. Meu avô veio para o delta há mais de 5 décadas. Trouxe com ele um lampião antigo que até hoje uso em noites de pesca. Por vezes penso que esse lampião é meu talismã. Basta acendê-lo que me sinto protegido das trevas do rio, como se a chama fosse uma sentinela particular. É um costume antigo na família. Quando a noite cai, a luz amarelada do lampião nos acompanha até em casa, guiando as canoas pelos canais. Acontece que nestes últimos tempos, mesmo o lampião parecia incapaz de iluminar o que realmente se escondia debaixo d'água. Vou tentar ser direto. A situação ficou feia quando as redes de vários pescadores apareceram rasgadas, quase sempre ao amanhecer. Os peixes que a gente tanto dependia
Sumiam sem deixar ossos, sem deixar nada. Tinha quem culpasse os botos, embora eles aparecessem bem pouco por ali, ou cardumes maiores forçando passagem. Mas a verdade é que as redes não estavam só rasgadas, pareciam mordidas, retalhadas, cheias de fios repuxados, como se alguma coisa tivesse dentes ou garras afiadas demais. Pouco tempo depois, até o barracão de um conhecido meu, o seu Belmiro, foi encontrado aberto de modo estranho. O telhado estava quebrado de dentro para fora e não havia sinal de furto de objetos. Só faltavam peixes e parte do estoque de farinha. O cenário era tão confuso que ninguém conseguia arranjar explicação. Pode ter sido ladrão de comida, sussurravam alguns. Mas por que quebrar o telhado? Questionavam outros. Eu de início ainda tentava me manter tranquilo. Afinal, já passei por muita coisa nestas águas. Mas a comunidade começou a ficar tensa, com medo de não ter pescado o suficiente para vender no dia de feira. Imagine o que é para a gente perder a principal fonte de renda. A vida aqui é simples, mas exige trabalho duro e constância. Sem peixe, a gente não paga conserto de canoa, não troca motor, não bota comida na mesa. Eu já conseguia sentir um clima pesado. As pessoas soltavam aquelas palavras meio rosnadas, como se alguma coisa fosse estourar a qualquer momento. Na minha própria casa, a preocupação aumentou quando meu pai, Amaro, decidiu dar uma olhada mais detalhada nas redes danificadas. Ele queria achar algum sinal de predador típico, tipo jacaré ou ariranha. Mas as marcas não batiam com nada que conhecêssemos. Pareciam sulcos meio triangulares formando um padrão de zigue-zague contínuo que rasgava o nylon. Imagine como um corte de navalha, mas repetitivo, como se fossem dentes. E tudo isso sem deixar pegadas claras na beira do rio, só alguns sulcos duvidosos na lama. Foi aí que notei algo inédito, quase imperceptível. Uma gosma esverdeada na trama do nylon. Tentei limpar, mas o cheiro azedo que aquilo exalava me embrulhou o estômago. Mas eu ainda não sabia o pior. Veio então a primeira grande seca em muitos anos. O rio baixou tanto que formou bancos de areia e ilhotas temporárias. As águas lamacentas exalavam um odor fortíssimo de matéria orgânica apodrecida, e as árvores que antes ficavam em áreas submersas começaram a exibir raízes retorcidas. Imagine a cena: galhos retorcidos saindo de um lodo espesso, parecendo dedos de uma mão gigante afundada. O calor fazia tudo evaporar rápido e a neblina da manhã passou a surgir quase todo dia, trazendo um contraste esquisito. Bruma gelada no começo do dia, calor sufocante à tarde. Ninguém conseguia explicar por que as redes vinham rasgadas sempre nos pontos mais fundos. Começou então um falatório de que algo grande rondava o delta, alguma criatura jamais vista. Muita gente ria da suposta lenda, mas em toda a roda de conversa pairava um nervosismo que eu só tinha sentido em histórias de enchente ou durante epidemias em anos passados. Algumas senhoras até apelavam para orações, pedindo que aquilo se revelasse ou fosse embora de uma vez. Uma noite tive que fazer uma pescaria tardia. Precisava cumprir uma encomenda grande de peixes para uma pequena cooperativa local. Meu pai estava acamado com febre, então fui sozinho de canoa. Coloquei o lampião à proa, amarrado de modo que a luz iluminasse a margem. O barulho dos bichos noturnos se misturava ao bater da água no casco. Eu tentava me concentrar, mas minha cabeça estava cheia de pensamentos ruins. E se as redes fossem rasgadas outra vez? E se não conseguisse pescar nada? A cooperativa contava comigo. Calma, Breno, falei em voz baixa para mim mesmo. Só mais algumas braçadas e você chega no ponto certo. Toquei a canoa para perto de um remanso de águas quietas. Ali, costumava haver cardumes de peixes que se protegiam das correntes. Lancei a rede, observei a lua refletida no rio e me preparei para esperar. Costumo ficar ouvindo a cantoria dos grilos, mas aquela noite estava estranhamente silenciosa. Era como se tudo estivesse escondido. De repente, senti um tranco na rede.
algo forte, que quase arrancou o cabo da minha mão. Meu coração disparou. Pensei que poderia ser um peixe grande, mas então veio um cheiro azedo de lodo. E eu tive o primeiro pressentimento terrível. Rapidamente tentei recolher a rede, mas ela voltou frouxa e com enormes rasgos. É como se tivesse sido cortada ou mordida por alguma coisa. A rede se enroscou na borda da canoa e precisei iluminá-la com o lampião para ver o estrago. Foi aí que notei de novo aquela gosma esverdeada meio viscosa. Talvez fosse algum tipo de alga. Não parecia. Passei o dedo e senti que a pele formigava. Joguei a rede de volta na água, com nojo. Dei meia volta para regressar, mas então, ouvindo o balanço do rio, tive a sensação de não estar sozinho. Meu lampião iluminava pouco além de 5 ou 6 metros. Era como se algo grande se mexesse mais longe, fazendo pequenas ondas. Arrepiei 2 pés à cabeça, mas continuei remando devagar, porque pânico no rio pode ser fatal. Repetia mentalmente que podia ser jacaré ou um grande peixe bagunçando a superfície. Só que nas minhas muitas décadas no delta jamais vi jacaré rasgar rede daquele jeito. E peixe nenhum deixaria aquele muco esquisito. No trajeto de volta não peguei mais nada, obviamente. Cheguei em casa com as redes destruídas e a cabeça cheia de dúvidas. Contei tudo para meu pai, mas ele tossia tanto que mal podia falar. Minha mãe, Dona Cida, me pediu para não arriscar pescarias noturnas sozinho. Eu também não queria me expor daquele jeito outra vez. Só que a necessidade falava mais alto. Tínhamos despesas, remédios para comprar, a vida seguia em frente. Mal sabia eu que esse seria só o início da espiral. No dia seguinte, alguns vizinhos vieram me dizer que também haviam visto algo estranho durante a noite. Nilson, meu amigo de infância, relatou que pescava num braço de rio perto dali e escutou um som que ele descreveu como um cuspido longo meio arrastado. Quando jogou a lanterna, não viu nada, mas jurou que a água tinha ondulações fortes, como se algo grande mergulhasse às pressas. "Se fosse jacaré, eu saberia", exclamou Nilson indignado. "Conheço bicho de água doce desde menino. Isso é outra coisa." As redes destruídas passaram a se multiplicar. Trabalhadores do Delta começaram a trocar histórias assombradas nos corredores da peixaria local. Não demorou para criarem um apelido para o causador das rasuras, o rasgador. No começo parecia uma brincadeira, mas o assunto foi ganhando contornos de pavor. Gente mais supersticiosa falava em espírito vingativo das águas. Outros cogitavam um peixe imenso e agressivo. E havia quem garantisse tratar-se de um lagarto gigante capaz de andar nas margens. Aquela possibilidade me soava exagerada. Certa tarde, Nilson me chamou para investigar um local onde algumas redes haviam sido recuperadas com marcas profundas. Fomos a pé por um pequeno atalho de terra que cortava a vegetação até um trecho seco do rio. Quando chegamos à margem, encontramos os tais pedaços de rede pendurados em galhos. Para mim, era difícil cravar o que fizera aquilo, mas a textura do rasgo, em zigue-zague, me deixou de novo arrepiado. Em uma das peças, havia a gosma esverdeada já seca, grudada como uma crosta. Nilson se abaixou e farejou aquilo. "Tem cheiro de podre, mas também é meio ferroso, não sei explicar." Não bastasse aquilo, vimos pegadas estranhas na lama, algumas já meio deformadas pela água, mas grandes e fundas. Lembravam mais uma garra do que a pata de um bicho conhecido. Havia uns 3 sulcos paralelos como dedos compridos. Não se encaixava em nenhum animal típico da região. Nilson ficou sem fala por alguns instantes, e eu segurei o lampião que tinha trazido. Mesmo de dia, a bruma era densa, e a luminosidade ajudava no caminho. Então avistamos algo reluzindo na água rasa, a uns 20 passos de onde estávamos. Fui até lá, lento e com cautela. Era uma espécie de casca, como se fosse um fragmento de escama, acinzentado, com reflexos esverdeados. Seu formato lembrava a placa óssea de um réptil, mas o tamanho era bem maior que as escamas de um jacaré comum. Parecia estar ali há pouco tempo, sem lodo grudado.
Peguei com cuidado e coloquei num saquinho plástico que trouxera para levar amostras de lama. Nilson e eu nos entreolhamos meio sem acreditar. Será que existe mesmo um bicho novo por aqui? Sussurrei. Ele deu de ombros, mas viu medo no olhar dele. Nós entendíamos que se aquilo fosse real, podia ser perigoso ou, no mínimo, estranho demais. Tínhamos, enfim, uma prova material de que havia algo fora do padrão. Não sabíamos o que era, mas a coisa estava no delta e mexia com nossas redes. Só que a maré do infortúnio ainda estava por vir. Fui ter com Zélia, uma mulher mais velha que mora perto do mercado de peixes. Ela entende de plantas e é conhecida por algumas curas caseiras, mas também é uma grande guardiã de lendas e histórias. Mostrei-lhe a escama e pedi para ela não espalhar a notícia por aí. Zélia me olhou com uma seriedade amarga. Pegou o fragmento, virou de um lado e de outro e mencionou ter ouvido, quando era garota, que o monstro costuma anteceder as grandes secas como presságio de tempos difíceis, mas sempre achou que fosse folclore. Se isso for verdade, Breno, não é bicho para se caçar à toa. Reza a lenda que ele rasga redes e ataca gente que abusa do rio. Ela me devolveu a escama, quase empurrando minha mão para que eu levasse embora. Melhora teu pai logo e pense bem antes de entrar sozinho na água à noite. A visita a Zélia me inquietou ainda mais. Não fui o único a procurá-la. Pessoas queriam rezas, chás, simpatias para manter o rasgador longe. Eu tentava manter os pés no chão, mas uma pontada de medo me fazia relembrar o momento em que senti a rede sendo arrancada das minhas mãos. E aquele cheiro azedo parecia estar impregnado na memória do meu nariz. Quando meu pai melhorou um pouco da febre, ele próprio me aconselhou a chamar um velho amigo, Guido, para reforçar nossas pescarias noturnas. Guido tem um temperamento tranquilo e experiência de sobra no rio. Aceitou na hora porque também estava preocupado com a falta de pescado. Ele trouxe um motor de popa pequeno e instalou na nossa canoa maior, o que nos daria mais agilidade caso precisássemos fugir de algo. Colocamos ainda umas redes extras, pois a ideia era ficar até bem tarde pescando para ver se flagrava o culpado. Você acha que é bicho ou gente? Perguntou Guido enquanto ajeitávamos as redes na canoa. Falo a verdade, não sei, Guido, mas seja o que for, rasgou minhas redes e quase me matou de susto. Só peço para a gente manter calma e não atirar em nada sem ter certeza. Saímos ao cair da noite com o calor ainda úmido grudando na pele. A canoa deslizava no rio e o lampião balançava na proa, projetando nossa sombra na vegetação das margens. A essa altura, um vento fraco agitava as copas das árvores, arrastando folhas secas que se acumulavam nas margens. Guido e eu fomos conversando amenidades. Ele me contou sobre um ensopado de peixe que a esposa dele fizera com farinha grossa, uma delícia típica. Falamos de comida, família e dos planos para vender o pescado na próxima feira. Era nossa forma de afastar o medo. Mal sabíamos o que nos aguardava naquela madrugada. Ficamos umas 2 horas sem nenhuma ocorrência estranha. Consegui pegar uns peixes médios, e Guido também. E foi aí que, perto das 2 horas da manhã, ouvi um barulho sutil de água agitada perto da canoa. Apaguei o motor e sinalizei para Guido ficar em silêncio. Apanhei o lampião na mão, erguendo-o ao lado do rosto. Tá vendo alguma coisa? Sussurrou ele. Meus olhos tentavam furar a escuridão. Então, na margem oposta, a uns 20 metros, vimos a vegetação se mexer. Não foi um movimento leve de vento, mas um balançar brusco, como se algo grande estivesse abrindo caminho ali. Tive um súbito calafrio ao notar um contorno que refletiu levemente a luz do lampião. Algo escamoso, cinzento, com tons verdes na pele. Era maior do que um jacaré comum. As sombras dificultavam ver detalhes exatos, mas tive a nítida impressão de que ora se erguia em 2 patas, ora se apoiava nas 4, como um réptil anfíbio indeciso. Guido prendeu a respiração e apertou meu braço, quase me derrubando. Tentei ficar firme, mas meu corpo tremia. Tinha a sensação de estar diante de algo impossível. Então a criatura se moveu,
e o som foi de folhas secas sendo esmagadas. Pareceu encarar nossa luz, depois virou rapidamente em direção ao rio. A água borbulhou quando aquilo se jogou e sumiu na corrente. Ficamos sem reação por uns segundos, ouvindo apenas o coração bater forte. Guido balbuciou: "Santo protetor, o que foi? O que foi isso?" Não tive resposta, mas uma coisa era certa: não estávamos loucos. Tínhamos acabado de ver uma criatura escamosa que andava em posturas diferentes, e pela maneira que sumiu na água, percebi que ela era ágil e forte, perfeitamente adaptada. Não teria medo algum de nós se quisesse atacar. Naquela hora senti um pavor que me deixou tonto. Eu nunca acreditei que existisse homem-lagarto ou qualquer outra coisa dessas histórias velhas. Mas diante daquele vulto, a ficha caiu. Havia algo real ali, que explicava as redes destruídas. Nenhuma pessoa normal, nenhum bicho conhecido. Guido e eu entendemos que o Delta guardava um segredo que, se fosse descoberto pela população, poderia gerar pânico, ou uma caça furiosa que só terminaria em violência. A partir daquele instante não havia como voltar atrás. Retornamos para casa quase em silêncio, cada um digerindo o que havia presenciado. Por volta das 4 horas da manhã, chegamos ao meu cais. Minha mãe estava dormindo, meu pai tossia no quarto. Guido e eu trocamos poucas palavras, concordamos em guardar segredo, mas combinamos de chamar mais alguém de confiança. Simplesmente não dava para manter aquilo escondido, pois as redes estavam sendo estragadas todo dia. Cedinho, fui falar com Cid, um camarada da cooperativa. Cid é conhecido por ser calmo e meio desconfiado, não é do tipo que espalha boato. Mostrei-lhe a escama que tinha guardado e falei do que vimos na noite anterior. "Você tem certeza, Breno?" perguntou Cid, franzindo o senho. "Certeza de que era algo escamoso, grande e que anda em 2 patas e às vezes em 4, tenho. O que exatamente é? Não faço ideia." Ele me olhou com desconfiança, mas percebi que lá no fundo acreditava em mim, porque as redes destruídas eram uma realidade. Cid propôs que montássemos uma espécie de observação, em grupos pequenos, em pontos estratégicos do rio. Segundo ele, era uma forma de tentar identificar o bicho sem acender o estopim do pânico geral. Porém, o boca a boca correu mais rápido do que pretendíamos. 2 dias depois, gente do mercado de peixes já cochichava que havia um lagartão rondando a região, e foi o bastante para que se organizasse um grupo de homens armados com espingardas de chumbinho e rifles velhos. Queriam matar ou capturar a criatura. A situação começou a sair do controle quando algumas famílias mais aflitas passaram a culpar o monstro por tudo: doença, prejuízo, falta de peixe. O que me deixava mais angustiado era pensar que, se partíssemos para a ignorância, corríamos o risco de pôr nossa própria vida em perigo, ainda mais se a criatura fosse agressiva. Meu pai, jamais recuperado, me aconselhou a não ir nessa caçada. Ele repetia: "Violência cega nunca resolve. Se esse bicho existe, filho, mantenha a calma. Você pode tentar entender o que está acontecendo. Esses homens vão fazer besteira." Minha angústia subia como maré. Infelizmente, não demorou até ocorrer um acidente grave. Um pescador da região chamado Dário foi encontrado pela esposa com um ferimento enorme na perna, sangrando no mato. Dário balbuciou algo sobre ter visto um bicho feio cheio de escama perto das redes e que tentou espantá-lo a tiro. Segundo ele, foi tudo muito rápido. A coisa teria dado um bote, rasgando sua perna com garras compridas. Dário escapou rastejando, mas perdeu muito sangue. A família correu para levá-lo ao posto de saúde na vila principal, e ele sobreviveu por pouco. Após semanas de curativos improvisados e repouso forçado, Dário ainda mancava, mas estava vivo para contar a história. Isso foi o bastante para atiçar o medo. Alguns diziam que Dário provocou o bicho, outros diziam que a criatura é assassina e quer exterminar todo mundo. O fato é que a perna de Dário ficou bem danificada e ele não podia mais pescar.
Então surgiu uma pressão enorme para que o tal rasgador fosse capturado ou morto de uma vez. Não faltou quem trouxesse armadilhas, laços e até munição ilegal. Eu e Guido tentamos argumentar que a gente não sabia ao certo se era uma fera tão mortal, mas ninguém queria nos ouvir. "Você não viu o que ele fez com o Dário?" gritou um homem na cooperativa. "A próxima vítima pode ser um de nós." Senti raiva e culpa ao mesmo tempo. Eu vira a criatura com meus olhos. Ela parecia arisca, mas não tinha me atacado. Será que Dário realmente partiu para cima primeiro? De qualquer maneira, a história já estava grande demais para que eu conseguisse conter, e eu ainda não imaginava quão próximo chegaria do perigo. Na semana seguinte, a seca ficou pior. Partes do rio recuaram tanto que formaram lamaçais fétidos. Foi então que um grupo de uns 5 homens armados decidiu armar emboscada num trecho conhecido como Curva do Cedro, onde supostamente a criatura atacara Dário. Eles montaram tocas, prenderam redes falsas, puseram peixe como isca. Falaram comigo. "Breno, fica atento, vamos pegar esse bicho hoje à noite. Se ouvir tiro, corre." Eu não queria participar, mas ao anoitecer minha consciência pesou. Fiquei pensando no risco. E se eles cercassem a criatura e houvesse um massacre ou pior, alguém se ferisse gravemente? Tomei coragem, chamei Guido, peguei o lampião e uma velha espingarda que pertencia ao meu avô. Não era para atirar, mas sim para ter algum recurso se as coisas dessem errado. Resolvemos ir até lá, acompanhar a operação de longe. Chegamos e vimos que os homens já estavam espalhados, cada um escondido atrás de algum arbusto ou tronco. O local estava quase seco, restava um leito de água lamacenta no centro. A lua fraca iluminava uma névoa rasteira. O cheiro de lama podre era tão intenso que até embrulhava o estômago. A cena tinha algo de apocalíptico. Colocamos nossa canoa ancorada e seguimos por terra, pisando em barro que afundava sob os pés. Deixei o lampião semi-coberto por um pano para não denunciar nossa presença. Passaram-se 2 horas de espera. A noite parecia imensa e só se ouvia o coachar de sapos. De repente, um ruído estranho. Era um arrastar suave, vindo de trás de umas moitas de junco. Guido cutucou meu ombro. "Vem dali", murmurou. Então, um outro barulho seco, como um estalo de galho partido. Um dos homens armados, acho que era Eugênio, apontou a lanterna na direção. Vimos a vegetação agitar, e pela fresta surgiu um vulto de escamas com cerca de 1,5 metros de altura, mas encurvado, apoiado em 4 patas. A cabeça lembrava um réptil, e o dorso tinha cristas irregulares. Ele fez um movimento de levantar parcialmente o tronco, como se farejasse o ar. Os olhos brilharam no feixe de luz. O coração bateu acelerado em todos ali, inclusive em mim, que pela primeira vez enxergava tão claramente o que só vira em sombras. Sem pensar, Eugênio atirou. O estampido quebrou o silêncio da noite. A criatura soltou um som rouco, uma espécie de rosnado que reverberou nas margens. Veloz, pulou para trás e se enfiou de novo na vegetação, escapando à vista. Mas aquele tiro serviu de gatilho para outro homem disparar também. Em segundos, instalou-se o caos. Lanterna para cá, espingarda para lá, gente gritando. A fumaça da pólvora se misturava à neblina. Corri para tentar acalmar. "Parem de atirar a esmo!" Não adiantou. Um terceiro disparo veio atingindo um tronco a poucos metros de onde eu estava. Ouvi um grito. Acho que alguém torceu o pé na lama. Iluminei a margem, tentando localizar a criatura. Então, a uns 10 metros, vislumbrei aqueles olhos brilhantes entre os juncos. Senti um calafrio ao perceber que não fugira por completo. Estava ali, observando, talvez pronto para revidar. De súbito, partiu para a água, com um tranco que jogou lama para todo lado. O barulho foi forte, como se algo grande tivesse mergulhado. E no meio do pavor, o grupo percebeu que não tinha capturado nada. Alguns queriam entrar no brejo atrás dele, mas era impossível. A lama engolia nossas botas. No fim, a emboscada resultou em ferimentos leves em 2 homens.
Um com o tornozelo torcido, outro com um arranhão na testa causado por galho, e nenhum sinal de que a criatura tivesse sido atingida. Senti um misto de alívio e tensão. Alívio porque temia uma tragédia, mas tensão porque sabia que aquilo alimentaria mais raiva naqueles homens frustrados. Era só questão de tempo até alguém passar do limite. Os dias seguintes foram de atrito geral. Muitos pescadores não conseguiam tirar quase nada do rio, ou tinham suas redes rasgadas. A cooperativa ficou sem pescado para cumprir encomendas, e a feira semanal minguou. Tinha gente reclamando de falta de dinheiro para comprar mantimentos. Nessa época de seca, também faltava água potável em algumas casas, obrigando as pessoas a se deslocarem até poços distantes. O clima era de desespero. Fui pressionado a buscar uma solução porque eu sabia mais sobre a criatura do que os outros. Eu, Guido e Cid acabamos criando um pequeno grupo de vigília. Reunimos lanternas, um bote, o motor de popa e o velho lampião do meu avô. Nossa ideia era procurar sinais mais claros do paradeiro do bicho e, se possível, enxotá-lo de vez para longe das áreas de pesca. Soava ingênuo, mas era o que podíamos fazer para tentar evitar outro confronto sangrento. Se a gente conseguir afugentá-lo para as partes mais distantes do delta, onde ninguém vai pescar, talvez resolva, disse Cid. O bicho parece inteligente, comentei. Tomara que não tenha se acostumado a vir aqui atrás de presas fáceis. Na terceira noite de vigília, chegamos a um ponto onde o rio quase secara, deixando uma grande extensão de areia e barro no meio do leito. Era como uma ilha temporária, pontilhada de troncos mortos. O vento carregava cinzas de queimadas que aconteciam do outro lado das margens, gente querendo abrir área para plantio. A fumaça se espalhava e deixava o ar pesado. Guido me alertou que aquilo podia se alastrar a qualquer momento se o vento mudasse de direção. O lugar era de fato uma armadilha de fogo. Vamos dar uma olhada rápida e voltar, sugeri. Descemos do bote e pisamos na areia fria. A lua projetava nossas sombras trêmulas ao lado dos troncos enegrecidos. Segurei meu lampião bem alto. Senti uma pontada de pavor, pois o cheiro de queimado e de podridão de lama se misturava, criando um aroma sufocante. O lugar parecia desolado, como se a vida tivesse sido arrancada pela seca. Mas ainda não era o pior cenário que enfrentaríamos. Andamos alguns metros e encontramos perto de um tronco pegadas nítidas, semelhantes às que eu e Nilson havíamos visto, mas agora mais profundas e espaçadas. Isso indicava que a criatura era grande ou estava apoiada sobre duas patas. O coração disparou. Sabíamos que estava por perto. Tem certeza de que quer continuar? Perguntou Guido, apertando a espingarda. Se formos embora sem ver nada, todo mundo continuará nesse terror sem fim. Suspirei. Só vamos tentar observá-lo. Nada de tiros, por favor. Nesse instante avistamos uma silhueta emergir de trás de um amontoado de galhos secos. O lampião revelou seu contorno, cabeça alongada, escamas reluzentes, olhos que brilhavam como brasas. E então a criatura se ergueu de modo que pudéssemos ver seu torso esguio. Tinha braços compridos terminados em garras e uma cauda que se arrastava pela areia. Um fedor azedo impregnou o ar, confirmando que era ela quem deixava aquela gosma repulsiva. Fiquei paralisado, sem saber se corria ou se tentava falar. É absurdo pensar em falar com algo assim, mas eu estava numa espécie de transe. O bicho emitiu um ronco rouco como um aviso. Calma, murmurei sem esperança de ser compreendido. Guido do meu lado tremia. Apontou a arma por reflexo, mas eu segurei seu braço. A criatura fez um movimento brusco e avançou 2 passos, rosnando. Nos encarou de frente, impondo seu tamanho. Deveria ter mais de 1,80 m erguida e o dorso cheio de placas ósseas. Percebi que ela exibia uma cicatriz recente na lateral, talvez resquício de um tiro de raspão. Sentia ódio no olhar, mas também algo como dor ou exaustão. Ela respirava ofegante, o tórax inflando.
Atrás de nós, o vento soprou na direção do fogo das queimadas e uma labareda surgia na vegetação seca além do banco de areia, iluminando o local com tons alaranjados. A fumaça começou a invadir a ilha de areia, criando uma névoa sufocante. Ficamos cercados por fogo de um lado e água rasa do outro. A criatura nos olhava e eu tive a sensação de estar num beco sem saída. Guido, vamos recuar, sugeri tentando andar para trás, mas quando demos 2 passos, ela rugiu novamente. Parecia sentir que íamos fugir, talvez interpretando como ameaça ou como oportunidade de ataque. Foi então que resolveu investir. Avançou num impulso, atirando areia para cima. Joguei meu corpo para o lado, tentando proteger o lampião. Guido tropeçou, soltando um disparo no ar, sem mirar direito. A bala zuniu, e a criatura, talvez assustada pelo estampido, se jogou para cima dele. Vi aquelas garras agarrando o ombro de Guido, que gritou de dor. O lampião quase caiu da minha mão, mas consegui me firmar e corri até eles. Larga ele, berrei sem saber o que fazer. Num ato impensado, balancei o lampião contra o corpo escamoso. O vidro se estilhaçou e o querosene que havia transbordado pela tampa frouxa durante a travessia espalhou-se nas escamas ao se chocar contra elas, criando labaredas instantâneas. A criatura guinchou ao sentir o fogo lamber suas escamas, largou Guido e se afastou, debatendo-se para apagar as chamas que logo se dissiparam na areia. Ainda assim, algumas faíscas caíram em matéria seca a poucos passos. O fogo começou a crepitar, alimentando-se de folhas e pequenos ramos. Num piscar de olhos, uma labareda cresceu ali também. O calor e a fumaça nos envolveram. Guido estava no chão gemendo. A criatura, parcialmente chamuscada, se ergueu ofegante. Não atacou outra vez. Em vez disso, recuou, soltando um grunhido grave e atirando-se na água rasa que circundava o banco de areia. Tive um vislumbre de seu corpo desaparecendo em meio às chamas e à água escura. Caí de joelhos, tossindo, com o ar cheio de fumaça e o rosto banhado em suor. Peguei Guido pelo braço. Levanta, precisamos sair daqui. Conseguimos nos afastar antes que o fogo tomasse conta de todo o trecho seco. Nas margens, entramos em meio à lama e fomos contornando até achar nosso bote. A criatura não deu mais sinal. Só havia fumaça e cheiro de queimado. Quase desmaiamos de exaustão ao chegar ao bote. Guiamos o motor de popa devagar, solitários na escuridão. Guido com o ombro ensanguentado, eu com as mãos ardendo de ter segurado o lampião em chamas. Sobrevivimos, mas a história ainda não havia terminado. Guido se recuperou, embora a garra tenha deixado marcas profundas. Levou quase 2 semanas para conseguir mexer o braço direito sem dor. Nesse período, as redes continuaram aparecendo estraçalhadas em alguns pontos do delta, porém com menor frequência. Parecia que a criatura estava mais afastada, talvez ferida ou temerosa do fogo. As conversas sobre expedições de caça persistiram, mas pouca gente se aventurou de verdade após o fiasco da emboscada. Passados alguns dias, numa manhã silenciosa, encontrei novas marcas na margem do rio perto de casa. Eram pegadas largas, como se a criatura tivesse andado por ali de madrugada. Ao redor, pedaços de peixe que ela provavelmente caçara. E um filete daquela gosma esverdeada já seco sobre as pedras. Eu não vi a fera nem ouvi nada, mas foi um sinal de que ela ainda estava viva. Senti uma mistura de alívio e inquietação. Pelo menos não estava morta em algum canto, mas ainda era uma ameaça à paz do lugar. Com o tempo, as pessoas se adaptaram. Embarcações passaram a pescar em horários mais convenientes e em trechos menos suscetíveis a ataques. Alguns tentaram criar pisciculturas em tanques improvisados, deixando de depender do rio. Outros foram embora cansados de sustos e prejuízos. Eu continuei na minha casa, ajudando meu pai, prestando serviços na cooperativa. Pouco a pouco, a escassez foi amenizada quando as chuvas voltaram, reabastecendo o rio. A febre de ódio e pânico diminuiu, mas não sumiu completamente. Até hoje ninguém mais teve um encontro direto com o rasgador, ao menos que se saiba. Entre cochichos, dizem que de madrugada
ainda se podem ouvir sons estranhos e ver ondulações anormais naquelas águas turvas. Alguns acreditam que a seca extrema o trouxe e agora, com o nível do rio normalizado, ele voltou para algum esconderijo mais profundo. Se fosse só uma lenda, eu mesmo estaria feliz. Mas não tenho dúvida do que vi. Toquei aquelas escamas, senti a dor e o cheiro da criatura. Dom, no fim das contas, não há uma conclusão simples. A fera permanece no imaginário local e talvez no próprio rio, pronta para emergir em outra crise. A mim, resta a lembrança do dia em que o lampião do meu avô, minha suposta proteção, virou arma de fogo improvisada salvando meu companheiro, e ainda sinto um peso na alma ao lembrar dos olhos amarelados daquela criatura, cheia de fúria e, quem sabe, medo também. Se foi a gente que invadiu o território dela ou ela o nosso, não sei. Só sei que as garras dela deixaram marcas em nós, mas nossa violência também deixou marcas nela. E nesse confronto, nenhuma das partes saiu ilesa. Temo que nosso maior inimigo seja a incapacidade de equilibrar a convivência com esse ambiente. Pois, no fim, o rio sempre cobra seu preço. E a gente, assombrado ou não, vai pagando como pode, até a próxima seca ou a próxima enchente. Então, Dom, guardo a escama verde que peguei naquele dia, como lembrança de que há mais mistérios neste delta do que o homem consegue enxergar. Esse é meu relato. A escolha de acreditar deixo por sua conta. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.